Meus amigos e minhas amigas, eu acabei de colocar um artigo meu aí no nosso blog Fórum de Contabilidade, AGO. Vocês podem clicar em artigos e vocês encontrarão esse artigo, que é um conceito fundamental: patrimônio líquido financeiro. Olha, eu resolvi colocar esse artigo porque esse conceito, na realidade, eu tenho a impressão que esse conceito é meu mesmo. Porque quando eu trabalhava como analista de econômico-financeiro das empresas negociadas nas bolsas de valores, a gente sempre fazia análise recebendo os 2 balanços de anos seguidos, mais um balancete atualizado. Era essa uma prática que existia no mercado naquela época. E eu comecei a perceber que a contabilidade, a literatura contábil, não distinguia muito bem o que era patrimônio líquido e o que era patrimônio líquido contábil. Era um sinônimo do outro. E nessa minha observação, eu comecei a analisar e comecei a entender que existia 2 tipos de patrimônio líquido. O patrimônio líquido contábil propriamente dito, que é aquele que estava lá registrado e funciona de acordo com a competência do exercício, ou seja, o patrimônio líquido contábil é fixo no início do período e ficará assim até o final do exercício, quando os resultados são apurados e incorporados a ele. Evidentemente, o patrimônio líquido contábil pode ser alterado com aumento de capital, por exemplo, mas nós estamos falando apenas do resultado das operações intrínsecas da empresa. Esse resultado só será incorporado ao final do período ao patrimônio líquido contábil. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar, a empresa é constituída de bens, direitos e obrigações. E bens, direitos e obrigações, nós podemos fazer uma equação onde os bens e direitos são positivos, menos as obrigações, e nós temos aí o patrimônio líquido. E que patrimônio líquido é esse? É o patrimônio líquido financeiro. Porque os bens e os direitos e as obrigações são financeiros. Ora, financeiro significa que você tem dinheiro ou tem itens que possam ser transformados em dinheiro, e as obrigações que só podem ser pagas com dinheiro. Isso é o patrimônio financeiro da empresa, ou a posição financeira da empresa, cujo patrimônio líquido é financeiro. Então, na realidade, eu fiz a distinção entre patrimônio líquido financeiro e patrimônio líquido contábil. Isso está no meu primeiro livro de contabilidade, que foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, que é a Contabilidade Financeira para Executivos. E eu acho que foi muito importante esse conceito, porque as análises ficam mais corretas. Por exemplo, quando eu quero saber o nível de endividamento da empresa, eu olho o total das dívidas dela dividido pelo patrimônio líquido financeiro, que é financeira a situação. É financeira esse indicador. Ou seja, está se tratando da capacidade de pagamento da empresa. E quando eu quero entender ou conhecer a rentabilidade da empresa num determinado período, eu divido o resultado econômico dela do período pelo seu patrimônio contábil. Tem coerência. O patrimônio contábil funciona de acordo com a competência do exercício e, portanto, os lucros são incluídos ou incorporados ao patrimônio líquido inicial da empresa. E, obviamente, quando eu faço isso, existe uma coerência, uma correlação maior entre rentabilidade da empresa e o patrimônio líquido contábil dela. Então, análises partindo desse princípio, fica uma análise mais correta, uma análise mais segura e, portanto, esse indicador financeiro, ou seja, o patrimônio líquido financeiro, é um indicador muito importante, e é muito importante que nós sabemos como ele é
constituído. Muito obrigado. Clique aí em artigos, vejam esse artigo. Agora, eu aviso a vocês que ele foi colocado aí um PDF. Eu não sei ainda como é que a gente vai consertar isso, mas o PDF, quando é colocado, ele não é visto totalmente, a largura dele é pouca. Mas se você for com o cursor até o final do artigo, aparecerão 4 botões e 2 deles tratam de aumentar e diminuir a letra, e você colocará as letras do tamanho que for a sua conveniência. Muito obrigado e até a próxima. Espero que vocês leiam esse artigo, critiquem, pode mandar crítica para nós aqui. Inclusive vocês podem e deveriam fazer artigos a respeito de contabilidade e mandar para o nosso blog e nós o publicaremos. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.